Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje voltou o computador 6502, agora vamos implementar uma memória RAM para poder trabalhar com subrotinas. Então já tem aí uma unidade praticamente completa para desenvolver várias aplicações bem bacanas. Deixe seu like e seja membro da WR Kits. Vídeo que é um oferecimento da Toroid do Brasil, transformadores toroidais e indutores sob medida em toroid.com.br. Acesse, confira e faça sua cotação. Também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br. Nas suas compras na Tiger, utilize o cupom WRKITS para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Aqui no datasheet do 6502 nós temos a informação sobre a pilha de memória que corresponde aos endereços 0100 a 01FF. Portanto, se eu vou trabalhar com uma memória RAM, eu preciso mapeá-la de forma que esteja contida nesta faixa de endereços, que o processador utilizará esses endereços como a pilha, e aí quando eu tenho instruções de push ou pop, eu utilizo para guardar informações lá, bytes, com push, e retirar da pilha com pop, ou quando eu chamo uma subrotina no meu software. Então, se eu chamei uma subrotina, eu preciso ter uma pilha de memória para salvar o endereço de retorno, que após chamar a subrotina é salvo na pilha o endereço de retorno, então o próximo endereço da próxima instrução, e após encontrar uma instrução de return subroutine, ele recupera da pilha esse endereço e continua o processamento. E nós temos então este range fixo, por isso que o mapeamento da RAM é feita de modo que ela se encaixe dentro desta faixa aqui para que tudo funcione como previsto. Eu tenho aqui já o mapeamento de memória do computador. Então nós já fizemos em aulas passadas a EEPROM, nós configuramos uma EEPROM de 2K para iniciar em F800 até FFFF. Então aqui o início e aqui o final na nossa EEPROM, que conterá a memória de programa, e temos já um port de saída no endereço 8000 em hexadecimal. E a nossa RAM, que eu vou utilizar também uma de 2K, vai iniciar no endereço 0000 e vai até o 07FF, 2K de memória RAM. O que é bacana de trabalhar com microprocessadores é que nós que construímos todo o nosso hardware e definimos o mapeamento de memória do mesmo. Então, eu vou utilizar aqui uma RAM de 2K, mas nada impede de você que está assistindo mapear uma segunda RAM de 2K ou utilizar uma de 16K, por exemplo. Tudo é possível, o mesmo para EEPROM. E o mesmo para os periféricos de entrada e saída. Você organiza a memória do seu microcomputador da forma que você deseja. E é assim que eu organizei por enquanto. Então vamos trabalhar com esta memória aí, 2K de RAM e 2K de ROM, já tem bastante memória para desenvolver várias aplicações legais aí para testarmos. O nosso esquemático completo está aqui, eu deixo para download, diagrama esquemático, aqui na descrição, veja e faça o download, e também o software utilizado, bem como o datasheet do 6502. Nós temos aqui o 2816, com as mesmas conexões que fizemos na última aula do 6502. Se você não viu ainda, confira. E utilizei o 7430 para mapear o 2816 no endereço F800. Isso eu já demonstrei na outra aula. Temos o nosso circuito de clock, que eu tenho a opção de entrar com pulsos manuais ou um clock automático. Como estando aqui SW13 eu seleciono. E eu ajusto a frequência em P1, então eu consigo rodar um clock mais lento ou um clock mais rápido. Quando nós começamos o desenvolvimento de um microprocessador, de um microcomputador, utilizando um microprocessador, nós podemos começar com um circuito de clock discreto, desta forma, de um valor bem lento, para que consigamos testar inicialmente os algoritmos sem a necessidade de criar subrotinas de delay, por exemplo, que seria o caso
se utilizássemos 1 MHz, que é o clock utilizado aqui no 6502. Continuando aqui, o 74LS273 é o nosso porte de saída. Ele tem aí os 8 bits e está mapeado no endereço 8000, como vimos. Então, a partir desta lógica aqui, perceba que 7400 tem uma conexão no A15. O endereço A15, estando em 1, ele habilita esta porta. Quando eu tenho um sinal de escrita aqui, esse RW é a leitura e escrita, que vem aqui do meu processador, eu gero um pulso para escrever no meu porte de saída 74273. Então, com o pulso de clock, eu escrevo o que está no barramento de dados aqui na saída. Então, por isso que eu consigo escrever nele a partir do endereço 8000, por causa desta lógica feita em hardware mesmo. Agora temos a RAM, que é a principal novidade aqui. Então, a RAM ela está conectada no barramento de endereços A0 a A10, e eu utilizei aqui o A11 no Output Enable. O Output Enable é o que habilita as saídas da RAM, e eu preciso de um nível lógico baixo aqui. Como eu quero do endereço, vamos pegar o nosso mapeamento aqui, 0000 até 07FF, eu preciso de A15, 14, 13, 12 e 11 em low, para que eu trabalhe com a RAM. Então é assim que funciona o mapeamento. Se qualquer um destes pinos, então os endereços, os 5 bits mais significativos, estiver em nível lógico alto, eu preciso que a RAM não opere, pois já estou fora da faixa de endereços da mesma. Então essa é a lógica combinacional necessária para que funcione. E o A11 nós já atrelamos aqui ao Output Enable, como você está vendo aqui. Aqui o pino 20 vai no A11. Então nos resta 12, 13, 14 e 15. Esses 4 bits nós conectamos a esta lógica aqui. 15, 14, 13 e 12 do barramento de endereços vão em uma porta lógica ou de 4 entradas, que foi elaborada com 3 ORs do 7432. Quando qualquer uma das vias de endereço aqui entre a 15 e a 12 estiver em 1, aqui na saída eu tenho 1, na saída dessa OR. Se eu tenho 1 aqui, esse inversor feito com uma NAND vai ter 0 na saída. Se ele tem 0 na saída, ele desabilita essa segunda NAND aqui. Ambas são do 7400 que já tínhamos no circuito. Significa que quando eu tentar ler ou escrever na minha RAM com o sinal de clock aqui, que vem do próprio circuito de clock, para estar tudo sincronizado, ela não vai funcionar, porque eu estou travando aqui a partir desta lógica, se eu estiver acima da faixa da RAM. Do contrário, abaixo, então, os 4 bits em 0, tem o 0 aqui, tem 1 aqui. Então eu deixo passar os pulsos de clock, que eu inverto aqui, crio uma borda de descida para o Chip Enable. É assim que funciona. E o A11 também tem que estar em 0 para o Output Enable estar habilitado. Essa foi a lógica empregada, e eu também ligo aqui o RW, Read, Write, do próprio processador, no 6116, no seu pino de escrita aqui, WE, Write Enable. Essa é a ligação em hardware que fizemos. Então, assim que nós fazemos um mapeamento com lógica combinacional, e você pode utilizar outras memórias ou acrescentar mais memórias seguindo esta mesma ideia, esta mesma estratégia. Isso que é muito bacana de trabalhar com microprocessadores. E assim nós entendemos em níveis mais baixos de abstração também como os microcontroladores operam. Bonito demais. Agora o que eu preciso é do software. Hardware já temos. O software vai ser bem simples hoje. Software bobinho, por assim dizer, mas muito importante que com ele nós já conseguimos validar o funcionamento da RAM e da pilha de memória.
Veja que eu atribuo 8000 a porte A. Chamei de porte A o meu porte de saída, poderia ser outro nome. Porte X, porte Y, apenas porte, ou saída também, se você preferir, mas eu coloquei aqui porte A. Então, eu utilizo o porte A aqui no código, o assembler vai substituir por 8000 em hexadecimal. Org, a minha origem é F800, início da memória de programa, e lá no final eu tenho FFFC F800, um Word. Então FFFC, FFFD são os endereços padrão do 6502, no reset, após aqueles 7 pulsos de clock, onde temos a informação do meu vetor de reset do mesmo. Por isso que eu gravo F800 nestes endereços. Então com isso, utilizando .org, .word, eu gravo isso. E para encerrar aqui, são os dois últimos lá, coloquei FFFF, nos endereços FFFE e FFFF. Tá legal? .end, diretiva de encerramento do software. Agora vamos para o software em si. Eu tenho um loop aqui, uma label, um endereço relativo na memória de programa, e eu já desvio aqui com a instrução jump subroutine. Essa instrução do 6502 para chamada de uma subrotina, que é um outro endereço relativo na memória de programa. Então, control foi o nome que eu atribuí a esta subrotina, está logo aqui abaixo. O que esta subrotina faz? Apenas escreve no porte de saída. Primeiro, AA em hexa, que é igual a 10101010. Então, eu carrego esse valor no acumulador, com load A, store A, porte A. Então, escrevo, de fato, no meu porte, no endereço 8000. Depois eu mudo para 55 em hexa e escrevo de novo. Então, vou ter essa troca ali na saída. AA, como você sabe, são estes 8 bits, e 55 é mesmo inverso. Assim eu testo as 8 saídas do meu porte. Por isso a escolha destes 2 bytes, poderiam ser outros bytes, sem problema nenhum. Return subroutine. Então aqui eu retorno da subrotina. Eu chamo ela aqui, desvia para esse endereço, executa a subrotina, retorna dela e executa um jump loop, que é o desvio incondicional para o endereço apontado por loop, endereço relativo da label loop, onde chamaremos de novo control. E fica assim infinitamente enquanto mantivermos ligado o microcomputador ou não houver um reset no hardware. O que é legal é que nós poderemos ver aqui com o analisador lógico a pilha funcionando. Vamos ver o desvio exato para os endereços superiores da pilha e vamos ver o endereço de retorno, ou seja, o endereço logo após a chamada da subrotina, ser salvo na pilha de memória, que é muito legal. Depois de um return subroutine, eu vou recuperar esse endereço para executar o jump, e assim sucessivamente. Tá muito legal, vamos ver na prática então a validação. Aos poucos vamos progredindo nesse projeto. Você que quer aí mais conteúdos, vá deixando o like, vá se inscrevendo no canal, postando comentários, comentem bastante aqui também, dicas de clássicas futuras, e vamos anotando as sugestões, é claro. E vamos agora testar, venha comigo. Tá aqui o nosso circuito prático, como você pode ver, não é das montagens mais simples, inclusive no futuro eu tenho que reorganizar, isso aqui já está ficando bem bagunçado. Para adicionar a RAM eu tive que adicionar mais uma protoboard aqui, com um pouco de paciência até tem como organizar em duas, ou pelo menos deixar um pouco mais otimizado este circuito, esta montagem. Mas o que vale para nós é a validação do seu funcionamento, e vamos ver hoje. Eu vou conectar aqui o 4093, que é o nosso circuito de clock. Depois eu vou retirar novamente, que vamos fazer uma análise de cada um dos barramentos do computador, que vai ser bem interessante para entendermos a pilha de memória e tudo mais. Então aqui está a 6116, a nossa memória RAM de 2K.
o 7432, as portas OR, 6502, processador, a nossa EEPROM 2816. Aqui o 7430, nosso porte de saída, 74273, 7400 e o 4093. Vamos liberar a saída e já vemos funcionando aqui, ó. Veja que temos AA55, sem mistério nenhum. Deixa eu diminuir o clock para você ver mais claramente, ó, 10101010, 01010101. Então o AA55 estão sendo escritos em loop aí no nosso porte de saída, e significa que estamos de fato executando a subrotina. Como vimos esta escrita aqui, o load A, store A, nós desenvolvemos uma subrotina no nosso software justamente para testar a memória RAM. A única forma de conseguirmos executar subrotinas com o processador é tendo uma RAM no circuito, pois eu preciso armazenar o endereço de retorno quando eu desvio para executar uma subrotina. E a pilha de memória está localizada na faixa de endereços da RAM, como vimos. Por isso que eu consigo executar, então fazer a troca entre um byte e outro, e aí ele retorna lá para o loop infinito, desvia de novo e chama novamente a subrotina, fazendo de novo o processamento, e aí ele fica nesse loop de acordo com o nosso sinal de clock. Então vamos analisar agora o circuito a nível de bits mesmo, os seus barramentos, o barramento de endereços e o barramento de dados aqui, dados e endereços, para entender cada passo que o 6502 executa para chamar uma subrotina e armazenar o endereço de retorno na pilha de memória. Liguei agora o analisador lógico serial que construímos há algum tempo aqui e vamos ver agora os barramentos do nosso computador com 6502. Aqui em amarelo nós temos os endereços, em laranja eu tenho os dados, verde aqui é a leitura escrita e branco aqui é o clock. Eu removi aqui o 4093 porque o sinal de clock virá do analisador agora para fazermos o teste. Então vamos configurar o analisador no computador e em seguida já vamos ver os primeiros clocks aqui e tentar enxergar a pilha de memória do 6502 atuando em conjunto com a nossa RAM. Vamos estabelecer a comunicação aqui com o analisador. Ele está na COM 5, 9600 bits por segundo. Tudo certo aqui, vamos dar um Open. Ele já está esperando a resposta do dispositivo. Para isso eu dou um sinal de Reset aqui. E temos a inicialização do analisador aqui no computador. Eu posso escolher dois formatos de dados, esta versão atual do software dele. E vamos selecionar aqui a opção B, que junta os bytes C e B do próprio analisador. Aqui estão os nossos endereços. O byte A é destinado aos dados, então os 8 bits. E no auxiliar 4 eu conectei o leitura e escrita. Então digito B, já selecionei o formato, agora é só dar o sinal. Então aqui eu vou desconectar a opção manual de clock. Vamos dar um reset inicial aqui no 6502. Vou desconectar aqui. Liberar a saída. Liberar o reset. Vamos rodar por algum tempo aqui. E aí fazer a nossa análise. Pronto, já posso travar aqui. Aqui nós temos várias informações. O primeiro passo é localizar o início aqui. O FFFC e FFFD. Que são aqueles endereços do próprio 6502, aquela peculiaridade do processador que desvia para estes endereços onde deve estar contido o nosso endereço inicial da memória de programa. No nosso caso é F800. Então ele já leu aqui F800, como você pode ver, desviando para esse endereço. E aí ele começa a ler o nosso software aqui, ó, 20 em hexa. Abrir aqui o software para compararmos. Então nós temos 20 em hexa, que é o nosso
jump subroutine. Deixa eu localizar de novo aqui que desmarcou. Então, F800, 20 em hexa, leitura. Então perceba uma coisa muito interessante aqui. Nós temos os endereços 1FD, 1FD aqui, 1FC. Em 01FD, 01FC é a nossa pilha de memória, conforme está no manual do 6502. Então perceba que em nossa pilha de memória nós vamos salvar o próximo endereço. Nós temos aqui F800, F801 que foram lidos. O próximo é F802. Então nós empilhamos aqui, ó. F8 foi escrito em 01FD e 02 foi escrito em 01FC. Salvamos já o endereço de retorno na nossa memória RAM. Então aqui está bem claro o que está ocorrendo. Depois disso, ele vai desviar para o endereço da subrotina, control, que está em F806, e já vai ler o A9, que é o load A. Depois o argumento, que é a AA em hexadecimal, que está em F807. Bacana demais, hein? E o store A no próximo, 8D. Store A, port A. O port A está mapeado para o 8000. Então nós estamos escrevendo ou armazenando o conteúdo do acumulador no endereço 8000, que é feito desta forma aqui, ó. Estou lendo o endereço. Então 0080, está aqui o endereço 0800. E aí ele de fato escreve no nosso port. Veja que eu armazeno, ele desvia para o 8000 no barramento de endereços, escreve o byte AA em hexa. Está aqui, write, escrita. Depois disso, F80B ele já executa o próximo load A, 55, store A, 8000, escreve o 55 neste endereço do nosso port. Então, quando ele encontrar o return subroutine, ele vai recuperar as informações da pilha. Então está aqui a pilha de novo, ó. 01FC, 01FD, que ele recupera o F802, e depois ele vai para o F802, executa aqui esses endereços, como você pode ver, encontrando a instrução jump para o endereço loop. Endereço loop, ele repete lá a instrução jump subroutine, que está aqui em F800 novamente, ó. Legal, não é? Então o jump está aqui, F800, nosso 4C em hexa, e aí ele fica nesse loop e vai executando. Aí eu parei o processamento, mas o que importa para nós é esse primeiro estágio aí, concluindo a nossa análise, podendo comprovar que a RAM está de fato conectada no circuito e que nós temos a pilha de memória também funcionando, afinal eu consigo trabalhar com subrotinas. Isso encerra a nossa classe, espero que tenham gostado desta aplicação. Aguardem mais vídeos do 6502. Você que está acompanhando e está também construindo, comenta aqui para eu saber. E comenta, é claro, se você quer mais conteúdos. Hoje o software não foi tão interessante assim, mas foi um passo fundamental aqui para termos a certeza de que estamos com a memória RAM corretamente conectada ao nosso computador e estamos de fato salvando o endereço de retorno quando eu chamo as subrotinas. Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kits Channel. Concluímos mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Obrigado por assistir como sempre. Continue maratonando os nossos vídeos, tem amplo conteúdo no canal para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Ótimo final de semana com bons projetos. Aquele abraço e até o próximo vídeo.